A graça e a paz do Senhor Jesus, mais um dia estamos aqui para fazer uma leitura da Bíblia, para aprender algo da parte de Deus. Que você possa, junto comigo, abrir a sua Bíblia e começar uma viagem dentro da palavra de Deus e ser conhecedor. A palavra de Deus, eu falo para você assim, ela é poderosa. E no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22, a Bíblia vai nos dizer: logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele, para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Gente, isso é poderoso, né? Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessar o mar, chegaram a Genesare. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e trouxeram seus doentes, suplicando-lhe que apenas pudesse tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Gente, é tão tremendo, né? Nós podemos ler a palavra de Deus, podemos ter conhecimento da palavra da verdade, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando nós lemos ela começa a nos ler, ela começa a ministrar os nossos corações. E a Bíblia vai dizer aqui no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22, depois você pode continuar lendo esta palavra, vai nos dizer que Jesus, ele saiu para orar e os seus discípulos entraram no barco. E aí Jesus viu que eles já estavam distantes. Ao anoitecer, Jesus foi até eles andando sobre o mar. Gente, é demais. Fala pra mim se isso não é demais. E aí, a palavra do Senhor vai dizer que os discípulos viram Jesus andando sobre o mar e ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, não é possível. É um fantasma, o que você faria no lugar daqueles discípulos? E aí eles começaram a gritar, porque tiveram medo, gente. Eles nunca tinham vivido essa experiência. Eles nunca tinham visto isso acontecer. Mas Jesus imediatamente falou: coragem, homem, sou eu. Não tenho medo. Então Jesus já começou naquele momento ali, os discípulos gritando, desesperado. E aí Jesus veio e fala assim: coragem. Jesus acalmou aquele medo, aquele desespero entre os discípulos. E Jesus falou: sou eu. Né? Como se Jesus falasse: vocês não estão me reconhecendo. E aí o Senhor disse... Pedro disse, na verdade, né? Senhor, se tu és
o Senhor mesmo, me dá uma voz de comando aí para que eu possa ir até o teu encontro. Gente, Pedro foi ousado demais. Naquele momento, Pedro, ele foi até Jesus, andando sobre as águas. Olha que tremendo isso. Olha o tamanho da fé de Pedro. E aí Jesus falou, pode vir, Pedro, pode vir. E Pedro foi. Olha a coragem desse homem. Mas aí quando Pedro estava no meio do caminho e foi até Jesus, Pedro ficou com medo do vento, né? Porque aí estava um vento forte, Pedro começou a ter medo, e aí Pedro começou a afundar no percurso ali. E aí ele começou a gritar, salva-me, Senhor. É aqui que eu quero parar, e é aqui que eu quero ministrar a tua vida. Pedro, ele recebeu uma palavra de direção do próprio Jesus. Pode vir, Pedro. Venha ao meu encontro. E naquele momento Pedro estava vivendo uma experiência extraordinária, a qual ele nunca tinha vivido na sua vida. Pedro começou a viver algo ali que ninguém tinha vivido. Você tem noção que é isso? Ninguém teve a coragem que Pedro teve. Ninguém teve a fé que Pedro teve. E aí Pedro, no meio do caminho, começou os ventos, a tempestade, porque eu quero dizer assim, que quando o Senhor ele nos chama para andar com Ele, no meio do caminho vai aparecer os ventos, vai dar medo. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Mas nós estamos debaixo de uma palavra de direção. Nós estamos debaixo de uma palavra de vida. Olha que tremendo isso. E aí Pedro estava debaixo de uma palavra, mas chegou no meio do caminho, Pedro começou a ter medo. E todas as vezes que nós estamos debaixo de uma palavra, Deus disse que ia fazer, Deus faz. E aí Pedro teve medo, Pedro começou a afundar. Meu Deus, isso é muito forte. Pedro começou a afundar e começou a gritar, pedir socorro. Senhor, me ajuda. Mestre, eu preciso da ajuda do Senhor. E aí foi quando Jesus segurou a mão de Pedro, né? E aí Jesus disse assim, homem de pequena fé, por que você duvidou? Sabe, deixa eu dizer uma coisa. Às vezes Deus já te deu uma palavra, Deus já te deu uma direção, Deus disse que ia fazer, Deus disse que estará contigo, Deus disse que ia te fortalecer. Mas sabe o que acontece no meio do caminho? Você duvida, você tem medo. E todas as vezes que você tem medo no percurso, você vai parar. Todas as vezes que você sentir medo, você vai parar no percurso. Foi isso que aconteceu com Pedro. E ali, continuando, quando Jesus entrou no barco com Pedro, o vento cessou. E aí os que estavam no barco adoraram o Senhor e disseram, verdadeiramente és o Filho de Deus. Ah, que tremendo, gente, isso, magnífico. E aí Jesus entrou no barco com eles e eles foram para uma cidade chamada Genesare. E ali, quando Jesus chegou naquela cidade, algo extraordinário aconteceu, tá? Explicando para vocês sobre este capítulo. E aí, quando Jesus chegou naquela cidade, a notícia percorreu. Jesus está em Genazare. Jesus está em Genazare. Aí, os homens daquela cidade trouxeram os doentes até Jesus e disseram assim, mestre, que apenas eles pudessem tocar no seu manto. Olha só, gente, eles não pediram muito. A fé deles era tão grande que eles falaram assim, Jesus, deixa que os doentes apenas toquem no seu manto. Olha que fé. Eles criam demais em Jesus. E ali, eles tocaram no manto e eles eram curados. Meu Deus, que forte isso, né? Você sabia dessa história? Jesus chegou em Genazare e quando Jesus chegou naquela cidade, os homens apenas tocavam nas suas vestes e as pessoas eram curadas. Tamanha era a fé daqueles homens.
Como está a sua fé hoje? Como está a sua fé? A ponto de você dizer assim: eu vou apenas crer, eu vou apenas acreditar. Se Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. Se Deus disse que vai me entregar, Deus vai me entregar. Se Deus disse que ia mudar, Deus vai mudar. Se Deus disse que ia transformar, curar, Deus vai fazer. É fé. Esses homens da cidade de Genazare eram homens que tinham fé, mesmo doente, mesmo desacreditado, mesmo designado dos médicos. Eram homens que tinham fé. Isso é muito importante.